pediu que eu falasse sobre a grande reforma e a igreja nos dias de hoje, que é um assunto tão específico e limitado que eu vou ter dificuldade a encher o tempo que eu tenho com vocês. Isso foi uma ironia. Bom, vamos começar. Antes de começar com o tema em si, eu gostaria de definir alguns termos. Quando eu falo, eu vou mencionar a Igreja Católica de vez em quando, que para mim é uma referência à Igreja Católica, e não à Igreja de Roma. Okay? A Igreja Católica é a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. A palavra que vem do grego significa extensão em tempo e extensão também geograficamente. É a igreja que conversamos no credo niceno, a igreja que é una, santa, católica e apostólica. A igreja de Cristo, não tem outra. Não tem outra. Nós não devemos deixar os romanistas com todas as boas palavras. Devemos resgatar para nós. Também reforma radical e contra-reforma. Muitos têm na mente que a reforma foi uma divisão, não é? Uma divisão entre a igreja romana e os protestantes. Errado. A igreja foi uma divisão em três grandes alas, três grandes grupos. Tem a reforma, que é a igreja de Cristo, não começando de novo, não iniciando uma nova denominação, mas tem a igreja de Cristo voltando para a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Isso é a reforma. E se libertando da opressão da igreja de Roma e suas doutrinas humanas e inventadas. E tem a reforma radical. Enquanto a reforma foi um retorno à palavra de Deus, uma reforma da igreja, a reforma radical é uma hiperreação contra Roma, um desprezo de autoridade de uma forma geral, tanto eclesiástica quanto civil, e um desprezo também das instituições. A reforma radical tem como seu momento mais significativo na época da reforma, no século XVI, a cidade de Münster, em 1534, quando muitos anabatistas se reuniram, seguindo alguns profetas, autodenominados profetas, que declararam que aqui Jesus vai inaugurar a nova Jerusalém, aqui na face da terra, e aconteceram tantas loucuras e escândalos e coisas vergonhosas, inclusive pessoas correndo sem roupas nas ruas, e um dos profetas decidindo que de repente ele era o Davi dos nossos tempos e que ele deveria ter não sei quantas esposas que ele emprestou dos outros homens da cidade, e assim por diante, que Münster ficou na mente da Europa daquela época como um símbolo de tudo que é ruim quando as pessoas não continuam obedecendo às antigas estruturas e instituições da sociedade e da igreja. E você vai ver, por exemplo, quando você lê as confissões da época da Reforma, por exemplo, a Confissão Belga, que foi escrito décadas depois, 1561 ou 63, a Confissão Belga várias vezes menciona os anabatistas. E são 30 anos depois, ok? 3 décadas depois. Mas faz questão de dizer, nós não somos como os anabatistas, que pensam isso, que fazem aquilo. Então, isso é a reforma radical, o movimento anabatista. E o terceiro grupo seria a contra-reforma, a igreja romana, que depois da reforma, em vez de se arrepender, em vez de abraçar a reforma, com teimosia, se atolou mais e mais no erro e declara, no Concílio de Trento, declara a reforma e o evangelho anátemas. No Brasil,
Nós temos Roma. A grande maioria da população ainda se identifica como católico romano. Nós temos a reforma radical, que está crescendo a todo vapor, tem dezenas de milhões de anabatistas em nosso país. Mas a reforma em si, a reforma bíblica e verdadeira, o Brasil não tem conhecido muito. Nunca tem conhecido muito. A grande reforma teve um impacto transformador nas sociedades, nas instituições e nas culturas. Colocou o mundo de cabeça para baixo, mudou tudo. E foi tão forte, tão importante que séculos depois da Grande Reforma, ainda muitos países que foram influenciados pela Reforma ainda estão tirando proveito dos resquícios daquilo que ainda sobram daquele grande movimento de quase um milênio ou meio milênio atrás. Mas Brasil, ainda estamos, de uma certa forma, na maior parte, estamos atolados num catolicismo romano medieval, sincretista de um lado, e as loucuras de Münster do outro lado. Porque não falta loucura em nossos tempos, em nosso Brasil, feita em um nome de Deus e do Evangelho. E eu proponho para vocês que o Brasil ainda carece de uma reforma que vai alcançar e atingir todos os aspectos da sociedade e da cultura. Eu acho que o Brasil nunca passou por isso e precisa passar. Sinclair Ferguson, muitos anos atrás, escreveu um texto. Ele advertiu a igreja das trevas medievais que vêm, disse ele, pairando de novo sobre a igreja. E ele estava especialmente identificando a igreja americana, a igreja evangélica americana. Podemos afirmar que, de uma certa forma, estas trevas medievais nunca chegaram a ser totalmente espantadas no Brasil. O Dr. Augusto Nicodemos, alguns anos atrás, escreveu um texto, A Alma Católica, entre parênteses, romana, dos evangélicos no Brasil. A alma católica romana dos evangélicos. As trevas da igreja medieval ainda estão pairando sobre o nosso Brasil, tanto entre os romanistas, quanto entre muitos que se dizem contra Roma. Às vezes, a igreja que se diz evangélica não passa de ser o reflexo da igreja de Roma no espelho. Tem algumas coisas até totalmente contrárias, no reflexo, mas acaba sendo, para todos os efeitos, a mesma coisa. Então, hoje, eu gostaria de avaliar a situação da igreja brasileira, fazendo uma comparação com a época de Roma, a época da Reforma, que diga, usando os 5 pontos que Sinclair Ferguson levanta. E no final, se ainda tiver tempo, eu gostaria de usar os mesmos 5 pontos para indicar o caminho para uma verdadeira reforma em nosso amado Brasil. Os 5 pontos rapidamente. Primeiro, não é tulipa, é só outros 5 pontos, tá? O arrependimento era visto como um ato desligado da vida de santidade. 2, a voz do Espírito Santo não só é ouvida quando Deus fala através das Escrituras. 3, a presença de Deus é mediada por um líder que controla acesso ao divino. 4, a adoração a Deus se tornou um evento para assistir, um evento para espectadores. E 5, o sucesso é aferido por grandes multidões e grandes edifícios. Vamos olhar cada um desses pontos. O arrependimento era visto como um ato desligado da vida de santidade. A primeira tese que Lutero escreveu foi o seguinte: Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. E nós dizemos, sim, Lutero, você não precisa ser um
PhD em teologia para saber disso. Todos nós sabemos disso. Mas na época eles trabalhavam com a Bíblia em latim. Né? E quando onde a Bíblia diz que João Batista pregou e Jesus pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho, a Vulgata traduziu, em vez de arrependei-vos, traduziu fazer penitência. Fazer penitência. E para o católico romano medieval, fazer penitência não é a mesma coisa do que arrependimento. É um método. Você faz alguns passos para conseguir um certo resultado. Como o pastor Weston falou sobre a diferença entre mensagem e método, também aqui. Em vez da mensagem do Evangelho, que tem o Espírito Santo de Deus que transforma e regenera, em vez dessa mensagem poderosa, tinha apenas um método que ensina os passos que você deve seguir. Você quer estar bem com Deus? É tipo uma transação financeira. Neste contexto semi-pelagiano, para todos os efeitos, o Pai Nosso seria nosso contador que está nos céus. Porque tudo tem a ver com quantas boas obras eu fiz e quantas coisas erradas eu fiz e qual é o saldo entre essas duas coisas. Eu estou falando da época antes da reforma, mas nós que vivemos no Brasil, isso soa muito familiar, não é? Porque é a mesmíssima coisa, não somente na Roma de os nossos dias, mas entre os assim chamados evangélicos. É a religião de do ut das. Eu dou para que tu me des alguma coisa de volta. Isso é a transação financeira que a teologia medieval ensinava. E a resposta de Lutero, o pastor, é que ele não aguentou ver isso. Porque ele viu pessoas se preocupando tanto em seguir os passos necessários para conseguir o resultado, que não importava se, por meio disso, eles iriam passar por cima de tudo que é bom e tudo que é santo. Então, na tese 45, ele diz, deve ensinar-se aos cristãos um homem que vê um irmão em necessidade e passa de lado para dar o seu dinheiro para compra dos perdões, compra das indulgências, merece não a indulgência do Papa, mas a indignação de Deus. Então veja como a falsa teologia causa problemas, tem consequências ruins na vida dia a dia. Se eu posso comprar o perdão de Deus para mim e para meus entes queridos que já morreram e para o futuro e tal, então, por que ajudar aquele que está passando fome? Eu tenho algo muito mais importante a fazer com o meu dinheiro. Eu vou comprar o perdão. E Lutero até encontrava pessoas que ele reprovava, que você está vivendo no pecado, e o cara dizia, meio bêbado, pastor, tenho aqui a minha indulgência, sabe, está tudo certo comigo. Aí ele bebia ainda mais, de novo. Né? Então, não promovia amor, caridade e santidade. 46 das teses, deve-se ensinar aos cristãos que, a não ser que haja grande abundância de bens, são obrigados a guardar o que é necessário para os seus próprios lares e, de modo algum, gastar seus bens na compra de perdões ou de indulgências. Porque ele viu pais de família usando os recursos da feira das crianças para comprar indulgências e perdão de Deus, enquanto os seus filhos estavam passando fome. E hoje, nós vemos esta mesma mentalidade medieval, ou até pior. Quantas vezes eu não tenho falado com mulheres muito santas, que abandonam seus maridos em casa, ele fica passando fome sem almoço, porque elas estão na igreja, no ciclo de oração, ganhando mais pedras na coroa para a glória, enquanto estão abandonando suas responsabilidades aqui na terra, nas coisas mais simples, abandonando o cuidado do marido ou da família. Mas, pelo menos naquela época, eles estavam buscando o perdão de Deus
e salvação dos pecados, mesmo por meio de um caminho errado. Hoje, nem isso é importante mais. Hoje, o que o homem quer negociar com Deus não é perdão. Ele não se importa com perdão. Hoje nós queremos algo mais importante, nós queremos saúde e prosperidade. Então nós estamos até em trevas mais escuras, nós estamos numa situação mais pagã hoje do que na época da Grande Reforma. Falei com um missionário alguns anos atrás, que passou muito tempo na selva amazônica, e ele voltou para Recife, ele participou num culto onde muitas pessoas foram recebidas na membresia. E cada um deu o seu testemunho, né, dizendo por que eles estavam querendo entrar na igreja e tal, se tornar membro. Esse homem de Deus, um homem bem santo, um homem bem fiel a Cristo e ao Evangelho, ele ficou chorando, me contando, pastor Kennedy, ninguém falou sobre o Evangelho. Ninguém. Cada um falava mais ou menos assim, agora eu quero entrar na igreja porque eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não ouço mais música do mundo, eu só ouço música cristã, evangélica, e por isso agora eu quero fazer parte da igreja. Cadê o senso, né, de condenação e do meu pecado e da minha necessidade de um Salvador e da cruz e do sangue de Cristo e da regeneração e do poder do Espírito Santo para transformar minha vida? Não tem nada. Aqui é uma mera transação. Eu estou sendo legal com Deus e agora eu espero que Ele vai ser legal comigo. Ele vai abençoar a minha vida agora, porque já que eu não estou bebendo mais e eu sou um evangélico agora, então eu acho que meu negócio vai melhor, eu vou conseguir melhor emprego, meus estudos vão melhor, eu vou ter um casamento melhor. Das. Bom, isso é o primeiro ponto de Sinclair Ferguson. O arrependimento era visto como um ato desligado da vida da santidade. Tanto meio milênio atrás, quanto em nosso Brasil de hoje. E vocês, especialmente vocês que são pastores e missionários e presbíteros, eu acho que vocês poderiam contar muitos mais exemplos e ilustrações desse ponto. Em segundo lugar, a voz do Espírito Santo não só é ouvida quando Deus fala através das Escrituras. Então, não existia sola Escritura, tanto naquela época quanto hoje. Roma diz, é a Bíblia mais alguma coisa, a Bíblia mais tradição. Então, por isso, a Bíblia ficou desconhecida, enterrada debaixo do estrumo acumulado de séculos e séculos da imaginação do homem na tradição da igreja. E a igreja dos nossos tempos diz a mesma coisa, a Bíblia mais aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração. E a Bíblia fica desconhecida, cada loucura em nome do Espírito Santo me falou, acontece. E até o Espírito Santo que está falando a eles, contradizendo o Espírito Santo que inspirou as palavras das Sagradas Escrituras. Então, isso causa um problema. Um dos dois não é o Espírito de Cristo, né? E quando nós abrimos a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a própria voz de Deus falando, como os próprios apóstolos falam, quando eles citam o Antigo Testamento, o que eles falam? Como o Espírito Santo falou pela boca dos profetas, eles citam assim. Como o Espírito Santo falou pela boca de Davi. A Bíblia não tem dúvida sobre o que ela é. A própria palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, e quando nós pregamos a Bíblia, é a voz de Deus que estamos ouvindo. Mas para os neo-católicos romanos dos nossos tempos, aqueles que, mesmo se não estão na igreja de Roma, ainda estão debaixo das trevas medievais da igreja romana, quando nós abrimos a Bíblia para eles, é uma coisa morta. A letra mata. Não querem ouvir, é sem importância. Terceiro ponto, a presença de Deus é mediada por um líder que controla acesso ao divino.
Então, não tinha naquela época e não tem hoje um entendimento do ofício de todos os crentes, que carregando o nome cristão e sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e participando na sua unção, todos nós, homens, mulheres e crianças na Igreja Visível, nós somos sacerdotes e reis e profetas. Não tem esse entendimento. Mas tem, como na igreja medieval, tem também hoje em quase todas as igrejas, uma separação entre o clérigo e os leigos. Os clérigos e os leigos. Não tem Jesus como único mediador entre Deus e os homens, mas tem outros mediadores. Temos a falsa dicotomia medieval entre secular, de um lado, e sagrado, do outro lado. O prédio da igreja tinha alguma santidade especial. Os padrões de Westminster falam contra isso, sabe? E o diretor de culto fala que o lugar do culto não tem nenhuma santidade especial. Mas veja quantas pessoas, até reformadas, atribuem algum tipo de santidade especial ao lugar do culto. Né? Não pode fazer isso, porque estamos na presença de Deus. Pode ser quarta-feira durante o dia, você está varrendo o chão da igreja, mas é o lugar de Deus, que é católico romano esse pensamento, não é reformado. O gabinete do pastor, um lugar onde temos mais acesso e mais intimidade com Deus. Vemos as loucuras e absurdos disso na televisão. Eu não tenho televisão, mas eu ouço falar, hein? O pessoal me fala e isso já é suficiente para mim. Uma toalha suada que toca no rosto do pregador, comunica poder, não é? E toca em você. Até vale a pena pagar por isso. E podemos rir disso, mas também nós, nas igrejas mais frias, nós também podemos cair neste erro. Quando o pastor quer deixar a impressão de que ele está mais perto de Deus e nós precisamos dele, porque sem ele nós nunca vamos entender a Bíblia, porque ele fala nas suas pregações com uma linguagem rebuscada, citações de grandes teólogos e filósofos, citações do grego e hebraico. Ele está fazendo o quê? Ele está basicamente dizendo, vocês precisam de mim, porque o negócio é complicado, sabe? Vocês não entenderam quase nada da minha pregação, por isso vocês precisam voltar semana que vem, sabe? Eu sou importante. Isso não é uma forma bíblica e reformada de pregar, de deixar esta impressão, que eu sou necessário para mediar essas verdades. E uma outra coisa que me preocupa muito com a igreja brasileira, também as igrejas reformadas brasileiras, presbiterianas, congregacionais, reformadas, que em pouquíssimas igrejas o pastor está debaixo de pastoreamento da igreja. Em quase nenhuma igreja, até as igrejas mais fiéis, o pastor está debaixo de supervisão pastoral da sua alma. Em quase nenhuma igreja, o pastor e sua família recebem uma visita pastoral para saber como está indo com o casamento, com o estudo bíblico particular, crescimento em santificação, criação dos filhos. Por que não? Toda ovelha na igreja recebe cuidados pastorais. Mas em não fazer essas visitas aos pastores, nós estamos dizendo à igreja, o seu pastor, ele é um super crente. Ele é uma categoria acima. E todos nós que somos pastores sabemos que isso é totalmente errado. É falso. Somos pecadores fracos e vulneráveis, como todas as pessoas na igreja. Um sinal deste erro medieval de colocar um homem para cima e ele ser um tipo de conduíte ou mediador das coisas de Deus para nós, um sinal deste erro medieval é a presença de uma forte hierarquia contra a prática e ensino da igreja apostólica e católica. Já no Novo Testamento, Cristo já adverte contra a hierarquia.
E durante toda a história da igreja, as igrejas fiéis sempre têm advertido e lutado contra a hierarquia. Quarto ponto. A adoração de Deus se tornou um evento para espectadores. Eu, depois de 17 anos, ainda estou lutando para aprender português, que eu sempre digo é a língua dos céus, porque leva uma eternidade para aprender. E vocês dizem em português que nós assistimos um culto, não é? Eu já ouvi isso. Assisti um culto. Eu fui para o dicionário. Estar presente, presenciar, ver, ouvir um espetáculo, concerto, etc. Que verbo mais vergonhoso para se usar quando se trata do culto solene da Igreja de Cristo. Assistir. É como dizer, eu assisti um beijo com meu marido. Assim, aí tem problemas naquele casamento, não tem? Né? Porque não é para assistir, é para participar, não é? Pronto, a mulher deve ser, eu participei, eu me regozijei no beijo do meu marido, no abraço do meu marido. Mas assistia? Se ela está descrevendo aquilo que ela teve com ele e usar este verbo assistir, é uma coisa maluca. Não é bíblico ver o culto como um lugar onde o povo chega para ficar com a boca fechada e ficar só assistindo os profissionais cantando e orando e fazendo todos os atos do culto. O pastor vira um animador de palco. Agora o grupo dos jovens, agora as criancinhas, agora o palhaço convidado, que se diz pregador, né? Aí ele fica contando piada, então. Isso é o culto de hoje. Isso foi também, mais ou menos, o princípio dos cultos medievais. O sucesso, número 5, é aferido por grandes multidões e grandes edifícios. Tanto naquela época, as indulgências estavam sendo vendidas para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Era para mais um prédio imponente. Pode ter ensino e prática mais loucos, mais heréticos, mas se tiver grandes prédios imponentes, grandes multidões, então tem alguma coisa importante acontecendo aqui. E hoje, apesar que nós não temos Tetzel vendendo indulgências, nós temos a construção de impérios evangélicos. E tudo vale para arrecadar o dinheiro necessário para construir e manter esses impérios. Em primeiro lugar, temos que oferecer o que o mercado busca. Em segundo lugar, nós temos que evitar a disciplina bíblica, porque cada pessoa colocada para fora é menos uma carteira na igreja. Agora, disciplinar os fiéis, isso deve. Pessoas que descobrem a fé, pessoas que começam a ler a Bíblia, pessoas que começam a questionar, aí é bom disciplinar, porque vai causar problemas e nós vamos perder gente, então vamos disciplinar. Marca da falsa igreja, disciplinar os fiéis. Manter a todo custo as grandes instituições, mesmo se significa manter unidade com pessoas que não têm a mesma confissão, a mesma fé. Tem uma idolatria das instituições. Tanto na época de Roma, os nicodemitas, eles não queriam sair da grande igreja mãe, porque queriam perder status e, na sociedade e na igreja, poderiam perder sua vida, poderiam perder muitas coisas. E hoje em dia também. Os nossos cálculos, quando nós estamos calculando como nós devemos nos alinhar eclesiasticamente, muitas vezes nós pesamos qual será o custo para nós. E às vezes, homens de Deus fiéis acabam aceitando parcerias com pessoas totalmente contrárias à sua confissão,
porque eles querem manter a grandeza das instituições. Muitos anos atrás, eu estava em Campinas, um simpósio, o último simpósio que tivemos lá. Eu peguei um táxi e o taxista começou a puxar conversa e ele perguntou: o que você faz? Eu fiquei meio constrangido, porque quando você diz eu sou pastor, o pessoal logo coloca a mão na carteira. Aí eu expliquei, na verdade, eu não sou um daqueles, entendeu? Eu sou um pastor diferente e tal. Aí ele disse: veja bem, eu quero mostrar ao senhor alguma coisa. Posso? Eu vou desligar o taxímetro, eu vou mostrar uma coisa aqui, alguns quarteirões daqui. Aí eu fiquei meio, estou no Brasil, eu nunca vou ver minha esposa de novo. Vou ser sequestrado, mas tudo bem. Tá bom, vamos lá. Aí ele passou em frente de um prédio enorme, com colunas douradas, é uma coisa imponente, em meio de um bairro bem simples, né? Uma coisa muito cara. Ele disse, algumas semanas atrás, eu estava em frente desse prédio aqui, uma igreja evangélica, e tinha um homem que estava muito, muito incomodado, estava andando por lá, para cá, e eu disse: senhor, está tudo ok com o senhor? Precisa de alguma ajuda? Ele disse: aquela igreja destruiu minha vida. Aí como? Aí ele falou: meu telefone não estava funcionando, e eu perguntei à minha esposa, pagou a conta? Ela disse sim. Ela disse: paguei a conta, mas todos os telefones do bairro estão fora não estão funcionando. Aí ele esperou um dia, 2 dias. Isso foi muitos anos atrás, né? Não tinha tanto celular naquela época. Aí, depois de um tempo, ele viu o vizinho usando o telefone. Ele disse: mulher, você pagou a conta? Porque eu estou vendo o vizinho usa já. Então, consertou-se, né? Aí ela confessou: veja bem, eu peguei o dinheiro da conta, eu dei ao pastor daquela igreja, porque ele falou que Deus iria nos abençoar com muito mais. Então, assim, tudo vale. As supostas igrejas de hoje, como naquela época, estavam roubando comida da boca das crianças. Assim hoje também. Estão ensinando as pessoas a serem infiéis, a não pagar suas contas, a não comprar as necessidades da vida. Mas estão incentivando e induzindo essas pessoas para dar esse dinheiro para a igreja, entre aspas, para que eles possam se dar bem com Deus. Isso acaba custeando o projeto de construção e manutenção do Império Eclesiástico. Nada mudou, meio milênio, nada mudou. Só que isso não está sendo feito em nome de Roma, somente. Mas está sendo também feito em nome das igrejas que se dizem tão contra a igreja romana. Bom, esses são os 5 pontos de Sinclair Ferguson. Agora, nós queremos avivamento, não é? E nós temos aprendido com o Dr. West que sem reforma não pode-se ter avivamento. Sem reforma só tem avivalismo. Porque avivamento vem quando os meios ordinários de Deus estão sendo usados. Quando a palavra de Deus está sendo pregada. Aí vem avivamento, soberanamente, do Espírito Santo. Então, se nós ansiamos pelo avivamento, nós não podemos ansiar pelo avivamento se nós não estamos ansiando pela reforma ao mesmo tempo. Reforma e avivamento. Então, eu vou rapidamente tocar nesses 5 pontos, olhando para o futuro do nosso Brasil. Precisamos, então, buscar um arrependimento ligado com uma vida de santidade. Precisamos de um arrependimento que não é uma transação financeira, mas é uma transformação de coração, de mente e de vida. Precisamos da palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação, que vai nos transformar de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. Isto é o Evangelho. E do início até o fim, Deus é soberano nisso. Nós temos que pregar isso, irmãos pregadores. Porque muitas vezes nós pregamos justificação como ato soberano de Deus e acabamos pregando santificação como se fôssemos arminianos e legalistas. E o nosso povo vai para casa com um fardo que era para deixar lá ao pé da cruz, nós colocamos de novo nas suas costas.
Seja mais santo, seja mais santo, seja mais santo. Em vez de corra para Cristo, corra para Cristo, corra para Cristo, e que o Espírito de Cristo transforme sua vida. Então nós precisamos, não de legalismo, mas do Evangelho, e do poder e da soberania de Deus na justificação e na santificação. E junto com isso, um trabalho vigoroso de acompanhamento pastoral, que não existe. Vamos ser honestos. Porque todos nós, pastores, presbíteros, estamos passando tanto tempo no Twitter e no Facebook debatendo arminianos que não temos tempo para fazer uma visita nas nossas ovelhas. Mas eu não sei se você se recorda, quando Jesus falou com Pedro, ele não falou, poste no Twitter, Pedro. Ele falou, apacente meu rebanho, Pedro. Um pastor tem que pastorear. Em Genebra, tinha um trabalho muito robusto de visitação de casa em casa, de rua em rua, de comunidade em comunidade, verificando constantemente como está seu crescimento em santificação, como a palavra pregada no domingo está sendo usada pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Na Escócia, que alguns dos presbiterianos aqui já têm ouvido desse país. Na Escócia, também, antes de cada Santa Ceia, os presbíteros visitando as casas e verificando o estado da alma das suas ovelhas. Eu espero que esteja errado, mas eu nunca ouvi de tal coisa em nosso Brasil. É muito raro. Um trabalho pastoral. Mas nós precisamos. Se nós não queremos continuar vagando e tropeçando e cambaleando debaixo das trevas medievais da Igreja Romana. Em segundo lugar, a voz do Espírito Santo tem que ser ouvida na leitura e pregação das Escrituras. Falamos sola Escritura, devemos viver isso. Eu vou dar um exemplo. Quando a Bíblia é lida, qual é a nossa postura? Eu vou dar um exemplo de alguns minutos atrás. O pastor Josafá estava lendo a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Quando a voz de Deus fala, o universo chega a existir. Corações são regenerados, trazidos da morte para a vida. E tinha um zoom, e conversa e risada lá atrás, que a pessoa nem estava prestando atenção. Hoje, entre nós, imagine entre as nossas ovelhas, nós precisamos de adquirir um respeito um pouco maior pela palavra de Deus, quando é lida e quando é pregada. E nós devemos focar no treinamento de pregadores. Tome línguas originais, tome exegese. Eu falei recentemente com um jovem que já está prestes a ser licenciado. Só falta grego, hebraico e exegese antigo, exegese do Novo Testamento. Fez todo o resto. É como alguém que, eu quase sou médico, fiz todos os anos de medicina, mas ainda falta biologia básica e anatomia. Anatomia ainda não estudei, ainda não. Se nós cremos que é a voz de Deus que fala, que a pregação de Deus que a palavra de Deus pregada é a própria palavra de Deus, como a segunda confissão helvética fala, então vamos viver como se fosse isso verdade, não é? E presbíteros, em vez de incitar nosso pastor a ser cada coisa na igreja, animador disto e nosso representante social em todas as coisas da igreja e da sociedade ao nosso redor, presbíteros, vamos trancar nosso presbítero docente numa sala de estudo e não deixar ele sair até domingo. Até que ele tenha uma bênção para nós. Tranque ele lá. E desligue a internet.
Não deixe ele lotar a agenda com deveres administrativos e sociais. E devemos tratar, então, se queremos reforma, que devemos tratar o culto como oficina do Espírito Santo e a pregação como, de fato, é a voz de Deus. Espírito e a palavra. Quando tem esta combinação, coisas acontecem. Veja Gênesis 1. Tem o Espírito pairando e Deus fala. E, meu irmão, coisas acontecem, não acontecem? E no culto solene tem esta mesma dinâmica. Pecadores mortos. Que os cânones de Dort falam que a regeneração é um milagre igual à criação. É uma coisa tão estupenda. Essa palavra existe? Então vamos tratar o culto com o devido amor e reverência. A obra de Deus, o Espírito Santo está na sua oficina. Trabalho de criação, trabalho de recriação, trabalho de regeneração, trabalho de transformação, trabalho de santificação. E se estas coisas estão acontecendo nesta oficina, que loucura deixar nossos filhos ou mandar nossos filhos embora desse poder. Nossos filhos que nascem em pecado, em iniquidade, são concebidos. E que precisam de um novo coração. Por mais que eles tenham uma água de batismo, eles precisam de um novo coração. E de onde vem esse novo coração? Do Espírito e da palavra, do Espírito operando pela palavra. E onde eles vão encontrar o Espírito operando pela palavra? Não, no berçário não. Não pintando com cores, com tinta, com os dedos lá fora, não. Eles precisam ouvir a voz de Deus. Se você odeia seus filhos e não quer a vida para elas, mande para fora do culto. O propósito de evangelização para nós deve ser de trazer pessoas para estarem debaixo da pregação no culto solene. Quando você encontra alguém e você começa a evangelizar, isso tem que ser seu objetivo. Eu quero, Deus me dê, por favor, esta pessoa, que esta pessoa venha a estar debaixo da pregação. Isso é a esperança para o pecador. Lídia estava ouvindo e Deus abriu seu coração debaixo da pregação. Isso é o meio ordinário. Sim, às vezes Deus usa um pedaço de uma página da Bíblia. Ele pode usar. O Espírito Santo pode fazer tantas coisas, mas o meio ordinário e o lugar ordinário é o culto solene, onde Deus coloca seu servo, e este servo anuncia o Evangelho, e diz, como se Deus estivesse falando, eu estou rogando a você, seja reconciliado com Deus. Se nós cremos que o Espírito fala pela pregação, vamos agir como se isso fosse verdade. Terceiro, a presença de Deus é mediada por um líder que controla acesso ao divino. Nós, se queremos reforma e avivamento, devemos ensinar ao nosso povo que eles têm livre acesso ao mediador pelos meios ordinários. Que eles têm e participam no ofício de todos os crentes. Que eles têm livre acesso ao trono de Deus 24 horas por dia e que não é mais santa uma oração se for feita no prédio da igreja, mas pode ser feita em casa também, ou no trabalho, ou no ônibus. Devemos também repudiar como obra do diabo qualquer hierarquia na igreja de Cristo. Às vezes eu ouço reformados usando a palavra hierarquia como se fosse uma coisa boa e aceitável. Não é. É totalmente contra o Evangelho e a eclesiologia bíblicas.
tanto na Europa continental, quanto na Escócia, pessoas morreram por essa verdade, dizendo que a Igreja de Cristo só tem um cabeça, e não é você, é Cristo. Eu morro antes de negar essa verdade. Eles morreram sim, por essa verdade. Não devemos elevar ninguém na Igreja de Cristo. Simplesmente devemos dar o respeito devido a cada ofício que Cristo instituiu e não acrescentar nossa própria estrutura, como a igreja medieval fez e que nós temos tanto gosto de imitar. Nós devemos praticar a liderança de servo que Cristo ensinou aos seus discípulos. Eu já falei da importância do pastoreamento dos pastores, né? Às vezes eu leio um texto que dá ânsia de botar para fora meu amor, sabe? De vômito. Quem pastoreia os pastores? E a resposta, normalmente é um psicólogo que escreve, né? Aí a resposta é, não, os psicólogos, né, da igreja, eles pastoreiam os pastores. Que lixo. Que besteira. Os presbíteros da igreja são os pastores da igreja. E o pregador, sendo o presbítero docente, ministro da palavra, ele é o primus inter pares, ele tem respeito especial por causa de pregar e administrar os sacramentos. Mas ele deve ser pastoreado pelos demais. Sempre é um momento muito marcante na minha vida, todo ano, quando normalmente, uma vez por ano, os presbíteros visitam minha família e pastoreiam minha alma. É uma coisa deliciosa para saber que eu estou sendo cuidado. Isso deve ser uma coisa comum e regular na Igreja de Cristo. Em quarto lugar, a adoração não deve ser um evento para assistir. Nós devemos arrancar essa palavra do nosso vocabulário de culto. Nós precisamos redescobrir o culto pactual que Deus está se reunindo com o seu povo, que o culto, a liturgia é um diálogo pactual onde Deus fala, seu povo responde. Cristo está se reunindo com sua noiva. E quando nós entendemos isto, quando nós entendemos que este lado da glória, o culto solene, é o momento mais íntimo de encontro entre Deus e seu povo. Então, entender e aplicar o princípio regulador não será difícil. Porque nós entendemos que estamos na presença do sagrado. Que por meio de Cristo nós estamos com ousadia passando pelo véu e entrando no Santo dos Santos lá no céu. Que um dia esse Santo dos Santos vai descer e nós vamos viver dentro dele, na nova criação. Mas, por enquanto, é o mais perto que nós chegamos à glória de Deus, à presença de Deus nesta vida. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos perder o culto por qualquer motivo e nós não vamos ter problema nenhum em entender que este encontro é governado tão somente pela vontade de Deus e não por nossa imaginação. Não vai ser difícil. E quinto, nós não vamos buscar sucesso na construção de grandes prédios, impérios eclesiásticos, instalações. Nós vamos focar no templo construído com pedras vivas. É uma bênção quando Deus concede prédios e instalações confortáveis. Se Deus conceder, nós agradecemos, nós usufruímos para a glória dele, mas nós não devemos manter em nossas reuniões da liderança da igreja o dinheiro, os prédios, as construções,
e tudo ligado a isso como a primeira e mais importante parte da agenda do Conselho ou das demais assembleias eclesiásticas. Devemos abraçar a simplicidade, o contentamento, até a inconveniência, se for necessário, e julgar o crescimento da igreja pelo crescimento e progresso em santidade e comunhão no Espírito Santo, em conhecimento e no amor de Cristo. Aquelas pedras vivas sendo colocadas e o templo do Espírito Santo sendo erguido em nosso meio. Mais uma vez, isso precisa de um trabalho intensivo de pastoreamento. Se tão somente os nossos pastores fossem tão envolvidos no projeto de construção espiritual das pedras vivas, como eles ficam bem empolgados quando tem a construção do prédio da igreja. Porque o pastor está lá todo dia, falando com o engenheiro, falando com isso, vendo isso, batendo foto, postando no Facebook, e ele está acompanhando cada passo. Mas se nós tão somente dessemos tanta atenção ou mais à construção do prédio espiritual. E nós precisamos abraçar também o desprezo do mundo e não nos envergonhar do Evangelho para conquistar mais respeito e aceitação da parte do mundo. Eu vou dar um exemplo do meu próprio contexto. As igrejas reformadas da Holanda, algumas semanas atrás, decidiram abrir todos os ofícios para a mulher. Pastora, presbítera e diaconisa. Como se essas coisas existissem. E a razão não é que a palavra de Deus manda, porque não manda. Pelo contrário, proíbe. Mas a razão é que a cultura não entende que a mulher é colocada para baixo. E para o avanço do Evangelho e para conquistar mais pessoas do mundo para Cristo, em minhas palavras agora, nós achamos que esta rebeldia contra a vontade de Deus vale a pena, porque vai ajudar em glorificar a Deus ainda mais. Meus irmãos, sucesso e reconhecimento do mundo ao custo da obediência ao Evangelho, nunca. O que vale para pessoas, vale também para igrejas e vale para grupos de igrejas. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Não compensa. Meus irmãos, nós encerramos. Olhamos os 5 pontos de Sinclair Ferguson no contexto da medieval e também de hoje. E também pegamos os mesmos 5 pontos para apontar para um caminho em frente de reforma. E orando que Deus use isso também para avivamento. Se lembra do profeta? Ele acabou com os profetas de Baal e tinha uma grande seca. Aí ele ora, agora Deus mande chuva. Aí ele manda o servo olhar, e isso acontece várias vezes. E finalmente o servo diz, não, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Só uma pequena nuvenzinha no céu. Que, para ser honesto e sincero, eu teria dito, então volte mais uma vez, eu vou orar de novo. Mas o profeta não faz isso, não. Ele diz ao rei, corra, porque vai chover. E meus irmãos, como o nosso Brasil precisa de reforma e avivamento, mas, entre outras coisas, este tipo de evento e muitas outras coisas que Deus está fazendo por meio de servos fiéis no Brasil inteiro, levantando cada vez mais igrejas confessionalmente fiéis e reformadas, e homens de Deus que pregam Cristo fielmente. E nós, acredito eu, nós já podemos ver no céu uma nuvem do tamanho de uma mão humana.
Então, irmãos, vamos ora et labora, orando e trabalhando. Vamos fazer uso fiel dos meios ordinários. Vamos ler, vamos pregar, vamos viver, vamos espalhar a palavra em toda a nossa pequenez e toda a nossa fraqueza. Vamos abraçar a loucura da pregação, a loucura da cruz. Mesmo se nós somos um fracasso conforme os padrões do pecador rebelde, conforme os padrões do mundo e conforme os padrões da igreja mundana. Vamos abraçar aquilo que é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Tem, por causa da palavra pregada, o avanço inexorável do reino, derrubando e despedaçando todos os demais reinos, e crescendo até chegar a ser uma montanha que enche a terra. É pela pregação que isso acontece. Então vamos pregar. Vamos pregar e orar e pregar. Até o dia quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém.